Estamos de volta com o Band Eleições, esta noite com o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra. E agora, também com a gente a partir deste bloco, o diretor-presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Beira, e também o cientista político José Augusto Guilhom. Vamos falar sobre pesquisa. E a pesquisa Datafolha divulgada no sábado mostra a candidata Dilma Rousseff 22 pontos à frente de José Serra. Vamos ver os números. Dilma Rousseff do PT aparece com 50% das intenções de voto, um a mais do que tinha no levantamento anterior. José Serra do PSDB caiu de 29% para 28%. Já Marina Silva do PV oscilou de 10% para 9%. As variações estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Votos brancos e nulos somam 4% e os indecisos 7%. A pesquisa Datafolha foi feita entre os dias 2 e 3 de setembro, com 4.314 eleitores e está registrada na Justiça Eleitoral. Na última rodada do Ibope, a diferença entre Dilma e Serra chega a 24 pontos. A candidata do PT, Dilma Rousseff, aparece com 51% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, tem 27%. Os resultados são os mesmos do levantamento anterior. Já Marina Silva, do PV, passou de 7% para 8%. Variação que fica dentro da margem de erro, que é de 2 pontos. Brancos e nulos somam 6% e indecisos 7%. O Ibope foi a campo entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e fez 3.010 entrevistas. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. E vamos ver agora os novos números da pesquisa diária Vox Populi Band IG. Esse tipo de levantamento é chamado de tracking. Ele revela a tendência do eleitorado ao longo dos dias, já que ele é atualizado a cada dia. Vamos ver então os resultados. Na primeira medição, em 31 de agosto, Dilma Rousseff tinha 51%. Saltou para 55% no início desta semana, depois para 56% e agora caiu para 54%. José Serra tinha 25% no primeiro tracking. Caiu para 22% no início desta semana, depois para 21% e agora mantém o mesmo patamar. Marina Silva, do PV, aparecia com 9 pontos. Caiu para 8%, manteve o índice e agora subiu para 9%. Votos brancos e nulos somam 4% e os indecisos são 11%. Neste tracking, o Vox Populi faz 500 entrevistas a cada dia e trabalha com uma amostra consolidada de 2.000 entrevistas a cada 4 dias. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. João Francisco, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Esse número, essa queda de 2% da candidata Dilma Rousseff indica uma tendência de reversão da curva ou não? Não, o que a gente vê nessa primeira semana é uma tendência que me parece relativamente estável. Nós tivemos, dentro da margem de erro, em torno de 2 pontos, nós tivemos um movimento bastante consistente que mostra basicamente uma situação estável, tanto no que toca a Marina, quanto a Serra, quanto a Dilma. O que a pesquisa tracking, a vantagem, é exatamente que ela não mostra oscilações assim bruscas, né? O que nós temos é basicamente isso. Professor Guilhom, o senhor está acompanhando o tracking, acompanhando as pesquisas. O senhor acha que esse tracking, esse resultado até agora, mostra que todas essas manchetes, todo esse debate sobre a questão da quebra de sigilo, esses ataques, esse esquentamento da campanha, tudo isso acabou não tendo resultado entre o eleitorado? Olha, eu acho que há uma expectativa de que os resultados do processo eleitoral se passem imediatamente para as pesquisas e para a opinião pública. As pessoas não mudam dessa maneira, né? Quando você está medindo está fazendo uma entrevista, na próxima vez que você fizer, é uma outra pessoa que está respondendo. Dificilmente é a mesma pessoa. Então, essas variações são muitas vezes variações que já existiam ali, né? Então, eu não acredito que você possa ter, a não ser que seja um fato realmente totalmente explosivo, quer dizer, um vulcão que entra em erupção, etc. Não sendo isso, dificilmente um evento no processo político tem repercussões imediatas. Presidente, a campanha, o comando da campanha do Serra, está esperando, então, o resultado disso para mais tarde? 3 palavras. Primeiro, eu queria que depois que o João me explicasse esse relativamente estável. Uhum. Como é que uma coisa é relativamente estável? É relativamente estável pelo seguinte, senador, nós temos uma margem de erro e a variação só de 3 pontos. Ou seja,
Se tiver havido em 8 dias uma variação de um ponto... Uma coisa ou é estável, não pode ser relativamente estável. Relativamente estável, porque eventualmente você pode ter uma variação maior e aí você está encontrando uma tendência. O que nós temos aí não chega a configurar uma tendência. Sim. Se incorporarmos a margem de erro, uma mudança de um ponto em 8 dias faz parte desse processo que o professor acabou de descrever. Deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos 30 dias, as coisas não estavam relativamente estáveis. A Dilma crescia, o Serra caía. Em qualquer tracking, o nosso tracking, que é parente do seu, o número não é 51, é 41 da Dilma, né? E o nosso número é 24. E aconteceu, mas como no seu... telefônico, né, Celeste? E aconteceu no nosso algo que aconteceu no seu. A gente começou essa série aí mais embaixo, subiu discretamente. E a Dilma começou essa série aí num determinado ponto e caiu discretamente. Sim. Então, essa mudança tem muito a ver com o que aconteceu antes desses dias. É verdade. Até lá, então, a Dilma crescia e o Serra caía. Então, você agora tem um famoso... Eu só disse realmente que é parente. Nesse instante, a gente começa a ficar relativamente estável. O professor Guilhom tem uma opinião. Em relação a isso. O primeiro é que vocês usam cotas. Quando você sorteia o município, quando chega no nível de sortear as pessoas, vocês usam cota. Indivíduo. E você sabe, como eu, que cota não é probabilístico. Não existe margem de erro. Não tem nada probabilístico mais em pesquisa. O senhor sabe disso. Não, mas aí então, se não é probabilístico, não tem margem de erro. Até o domicílio. Esse é um problema. Eu vou probabilístico até o nível do domicílio. Isso aí está resolvido. O outro problema que eu vejo... Do ponto de vista estatístico, o senhor sabe que existe pilha de referência sobre isso. Quer dizer, eu acho que discutir... A literatura brasileira não tem margem de erro, porque não é probabilístico. Voa. A questão é por si move. O ponto aqui é o seguinte, nós eu não sei como é que se calcula uma margem de erro. Calcula-se a margem de erro até o nível do domicílio. Agora deixa eu dizer uma outra questão. E há anos que a gente acerta isso. Tem uma outra questão que é a seguinte. É o problema do não resposta. Quando você faz uma pesquisa acadêmica, você tira uma reserva, sorteia uma reserva, porque você sabe que muita gente diz assim, não quero responder. Essas pessoas que não querem responder, que pode ser 10%, 15% ou 20%, não estão nos seus 100%. Portanto, existe um número entre 10% e 20% do eleitorado que simplesmente nós não sabemos o que eles querem, porque eles não responderam. Não é que não responderam uma pergunta, eles não responderam um questionário. De fato, já vi acontecer. É um fenômeno de espiral do silêncio. Eu já vi em certas eleições, principalmente em estados em que, digamos assim, a cultura política eventualmente é muito violenta, e principalmente em eleições municipais, isso já aconteceu conosco, com a Vox Populi, especificamente em situações em que claramente nós vimos que o eleitor se recusava. Quer dizer, acontecia um problema de autosseleção da amostra. Quer dizer, a pessoa não dava. Anotávamos. Nós fazemos isso sempre. Não, isso não é um dado, não faz sentido. Fundamental. Academicamente se publica isso. Não tem espaço para publicar isso. O assunto é extremamente difícil, professor, e a gente queria muito aproveitar os 3 minutinhos que faltam aqui nesse bloco para a gente dizer... Isso é muito grave, porque isso dá uma dimensão, um erro muito grande. Você pensa, olha, tem 5% de indecisos, mas tem mais 10 ou 15 que não se sabe nem o que eles são. Mas, professor, quer dizer, porque todos os institutos hoje com metodologias, eu não entendo nada de metodologia, eu sei que cada um tem a sua, mas apresentam resultados mais ou menos semelhantes no mesmo período de tempo. Quer dizer, nós devemos estar aí com uma diferença a favor da candidata Dilma Rousseff, que beira aí a casa dos 20, talvez seja um pouco maior do que isso. Ou o senhor duvida disso? O senador duvida? Eu duvido. Duvida também? Qual que é a aposta do senhor? É que todas essas pesquisas vão mais... Porque o que acontece é o seguinte, como ela não tem uma base probabilística, você não tem certeza do que você está medindo. Então, o que vai acontecer é que, em algum momento, como sempre todas as eleições acontecem, elas vão convergir para números diferentes. Eu tenho que discordar do professor pelo seguinte. Primeiro, ela tem a base probabilística porque ela vai probabilística até o nível do domicílio. No nível do domicílio, ela não pode ser probabilística pelo seguinte, professor. No processo, na dinâmica eleitoral, se eu não fizer a entrevista hoje, amanhã este eleitor está submetido a outro contexto informacional. Tudo bem. Então é impossível fazer a pesquisa se eu não aplicar a cota dentro. Mas tem referência, tem material, tem literatura técnica sobre esse assunto. Essa questão está bastante superada do ponto de vista metodológico. Deixa eu só colocar uma questão. E o material que tem de referência do passado, eu acho que o professor conhece o trabalho, por exemplo, do seu colega Marcos Figueiredo, do IUPES, que tem feito isso sistematicamente há anos e que mostra que no processo, a descrição do processo, principalmente nessa fase final, todas as pesquisas acertam. Se ele fez isso, está errado. Olha,